Janela do Céu. Voltamos com o nosso programa Janela do Céu. Conversamos hoje com o irmão William Dornelles, que compartilhava como Deus fez esse toque maravilhoso no coração dele, trazendo ele para Cristo, né, e trazendo essa libertação de toda a vida que ele teve, que ele se envolveu. E isso, acredito que é só Deus, né? Tem coisas na nossa vida que só Deus pode intervir e ir lá e fazer uma obra, e não só na vida dele, mas de toda a família, né? Porque as drogas, enfim, isso não envolve todos, né? Isso trabalha na vida de todo mundo. Mas, William, logo após você ter esse encontro com Cristo, a gente, como diz na palavra, né? Você passa pela porta estreita, mas ainda tem um caminho, né, para prosseguir. Então você naquele momento passou a porta, mas tem um caminho. Eu sei que você cresceu muito nos grupos familiares também, né? Então conta para nós como foi esse processo, que ao sair da clínica, né, é um mundo diferente, totalmente, é uma vida lá fora que daí você tem que aplicar o que você aprendeu ali dentro. E muitas pessoas até recaem depois disso, né? Então é uma guerra, né? É uma luta constante. Amém. Exatamente, é uma luta constante, né? E eu vejo muito isso, né? Eu sempre falo para a Lucélia, nós estávamos entre 54, 55 pessoas dentro daquela clínica. E eu conversando com todas essas pessoas, 90% daqueles meus amigos que estavam lá, né, ou colegas, estavam lá experienciando também esse momento que nós passamos lá junto, 90% acabou recaindo. Então eu vejo assim que é uma grande misericórdia de Deus. E isso sempre quando eu estava lá dentro da clínica, eu pensava, como que vai ser minha vida lá fora? Porque começa a chegar perto de você sair de lá, você começa a pensar, como que vai ser minha vida? Porque aqui eu sei que eu tô, né, protegido. Eu sei que eu tenho pessoas aqui, né, monitores, mais diretores, tudo mais. Mas como que vai ser minha vida lá fora? Então aquilo já começou a me dar uma ansiedade muito grande lá dentro. Só que eu não sabia que já aqui fora, né, do lado de fora, os meus pais já estavam sendo discipulados já. Né? A minha esposa também já fazia parte, estava fazendo parte, meio endurecida, mas fazia parte. Glórias a Deus, né? Estava atuando em todos da família. De tudo que é lado já, né? E eu não sabia, né? Então, meus pais já estavam tendo esse cuidado, né? Do líder lá da tribo, que era o irmão Marcelo, abriu um discipulado com eles lá, e já estava cuidando, né, alimentando, apacientando, porque isso acaba gerando um trauma em todos, né? Não é só num, afeta a todos, como afetou minha família, afetou a família da minha esposa, porque todo mundo leva um choque, né? Porque tu tem muitas vezes tu quer mostrar algo muitas vezes que tu não é, né? Então muitas vezes a gente queria mostrar, muitas vezes, mas na hora que as pessoas acabam descobrindo que porque sempre na frente deles eu tentava mostrar uma aparência, né? Tudo certo. Mas depois que eu saía dali, então eles levaram um susto também quando eu fui para dentro da clínica. Então, nesse tempo ali, na hora que eu acabei saindo da clínica, eu já cheguei na minha casa, estava totalmente modificado já o ambiente. Eu pensava assim, meu Deus, mas o que aconteceu aqui? Porque eu sempre pensava assim, porque não adianta eu querer mudar e minha casa continuar da mesma forma, do mesmo jeito, mas não, Deus já faz tudo certo já, né, na forma certa. E na hora que eu chego dentro de casa, o ambiente não era mais o mesmo. Depois de 6 meses longe. Eu disse, mas tem algo que mudou aqui, tem algo que mudou. E então eu comecei a participar dos discipulados. E logo depois também, Deus já proporcionou que eu participasse dos grupos familiares. E eu sempre falo, eu sou suspeito para falar dos grupos familiares, porque eu sou cria de grupo familiar também, e foi algo onde que eu falei, é aqui que eu quero ficar, porque eu sei que se eu sair desse caminho aqui, eu sei que eu vou tropeçar logo ali na frente. E eu vejo muita importância de ser pastor no grupo familiar, de ser uma liderança, né, temente, porque o irmão que me apacientava nos grupos familiares, que era o irmão Marcelo, né, ele tem um zelo muito grande, então ele me trouxe para perto dele. Me trouxe para perto dele e começou a me levar nos grupos familiares também.
irmão, vamos se alimentar, vamos para os grupos, tudo mais. Então, isso me fortaleceu muito. Às vezes eu não entendia nada, mas eu, e sentava lá nos grupos, mas eu ia, né? Aquilo todos os dias. Dava tal dia, eu já perguntava, irmão, tem grupo hoje? Tem, irmão, vou passar aí para te pegar. E eu já ficava naquela ansiedade. Vamos. Então, ali Deus já começou a tratar meu coração, porque aí começaram a me apresentar os materiais também, isso é muito importante. E ali eu comecei a me alimentar. Porque muitas vezes vinha dúvidas no meu coração, eu pensava assim, será que é só comigo, né, que está acontecendo tudo isso? Todo mundo bebe, aí começa a vir essas dúvidas de Satanás já do lado, todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo cheira, todo mundo, né, não acontece nada só comigo, né? Mas Deus sempre me trazia, né, uma passagem que diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E hoje eu entendo isso, né? Então, os grupos, assim, eu falo assim, é uma bênção de Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus. Porque logo após aí o Senhor começou, eu me lembro que tinha aulas de violão na igreja, né? E aí, a minha irmã que queria aprender, eu nem estava ligado, né? E eu me lembro que ela incomodou, queria um violão. E eu, tudo bem, vou te dar um violão. Aí só que comprei o violão, mas eu pensava assim, aí ela que vai na aula, né? Só que chegou um tempo, não tinha ninguém para levar ela nas aulas. E era sábado de tarde. E eu, amém, vou ter que levar. E aí eu ia, mas ela estava com violão e eu sentava bem distante, assim, né? Ficava olhando. E aí, às vezes, eu tentava sair pé por pé, né, da aula, assim, eu deixava ela, porque eu falava assim, não, vou no centro, depois que acabar a aula, eu passo aqui pegando. Aí daqui a pouco eu vi, assim, que o irmãozinho, né, que tava dando as aulas, assim, a esposa dele falava assim, ele tá fugindo lá. E eu ia pé por pé, assim. E aí o irmão, onde é que tu vai? Dava um grito assim, e eu, me achou, né? Aí ia, ficava sentada ali. E por tempos eu fiquei assim, né? Eu levava ela. Mas só que começou a despertar algo no meu coração, né? A vontade de tocar violão, assim. E eu levava ela, mas ela não praticava, porque ela só ia na aula e deixava o violão lá e eu pegava. Então, para ela tinha uma dificuldade, mas para mim eu pegava e falava, não, mas isso aqui porque para ela era difícil, para mim estava sendo fácil, né? Eu falava, mas interessante, gostei daqui, dali. Eu comecei a mexer, legal. Aí comecei a aprender os louvores da igreja, né? Que também me trabalhou muito no começo, assim, né? Porque é a palavra, né? E glória a Deus. Né? E glória a Deus, assim, mas é bem diferente dos louvores que eu escutava, porque eu escutava louvores lá na clínica, mas é bem diferente, né, tal. E isso me confrontava muito a palavra, né? Porque, que nem eu digo, quando eu saí de lá eu tinha muitas dúvidas, né? Por que disso, por que daquilo? Então Deus foi me mostrando conforme o andamento, né? Que é da forma dele, do jeito dele, que não era do meu jeito, né? E glórias a Deus por isso. E o louvor ajuda também na libertação, né? Ajuda, eu comecei a conhecer mais a palavra também através dos louvores também. Porque tu vai recitando, né? Tu vai falando, é verdade, tal passagem tá lá. Ia lá e tava lá mesmo, porque eu gostava, né? Eu sempre fui assim, verificar, não, tá lá, isso mesmo, ó. E eu comecei a prestar atenção, gostar dos louvores, aí aprendi uns 4 louvores, aí o irmão, né? O irmão já falou, irmão, agora tu vai pros grupos agora. Eu falei, mas 4 louvores só? Aí disse, amém, Senhor te dá graça, né? E aí comecei a tocar nos grupos, né? Familiares, assim, eram os 4, certinho, mas os irmãos que escutavam. Né? Lá, é com vocês aí, né? E tocava aqueles louvores. E aí eu comecei a sentir mais vontade, né, de ir pros grupos, né? Porque pra mim aquilo ali foi um arranjo que Deus também tocou no meu coração para que eu permanecesse ali. E aí sim, eu gostava, né? Não sei se os irmãos gostavam, mas... E te ajudou a crescer. Me ajudou a crescer muito em vida, né? Mas assim, foi algo assim tremendo, né? Me ajudou a crescer em vida e eu comecei também a me apaixonar mais pela palavra, né? Porque... A ter aquele contato. Exatamente, tu começa a ter um contato mais íntimo, tu começa a aprender, né? Tu começa a escutar as ministrações, né? E tu começa a ir para a mesa buscar. Então tu começa a crescer em vida, sem tu perceber, né? Aos pouquinhos. Aos poucos, porque é um processo, né? Tu é um bebê ali espiritual, né? Não entende nada, então tu tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então, que nem eu digo, Deus sempre colocou as pessoas certas na minha vida, né? Desde a clínica, logo após que eu saí da clínica. Então eu vejo assim que
é bênção de Deus. E William, você comentou que nesse momento que você saiu da clínica, você também ficou meio que uma síndrome do pânico, com muito medo, né? Como foi que Deus te libertou, assim, foi trazendo confiança de novo, né? Confiar em Cristo, que Deus estava te sustentando nesses momentos. Exatamente. Logo quando eu saí da clínica, eu fiquei com muito medo. Porque eu não sabia realmente o que ia ser aqui fora. Então, assim, mas era algo... Não era um medo, assim, sabe, de pensar... Era algo, assim, que eu tinha muito medo de recair novamente também. Porque eu pensava assim, meu Deus... Porque A gente acaba que fica recluso, porque, né, nem quer se relacionar com ninguém, porque tem medo do que pode acontecer. Até porque os meus companheiros eram os mesmos companheiros de droga, né? De alcoolismo. Então, pra mim, eu já sabia que se eu saísse de lá ia ser tudo novo. Então, tu acaba ficando assim, meio com receio, porque tu... Trocar as amizades, o ambiente que vive, senão não consegue. Exato. E eu sempre aprendi isso lá na clínica, né? Olha, quando tu sair daqui, tu vai ter que trocar as amizades, né? Os ambientes. Então, tudo isso eu fui ensinado. Só que tu ser ensinado é uma coisa, agora tu colocar em prática é outra, né? E logo quando eu saí, eu fiquei com esse medo, mas era algo assim forte dentro de mim, que eu não conseguia mais sair sozinho. Eu tinha que sair com a minha esposa, eu não andava com carteira no bolso, porque eu tinha muito medo daqui a pouco de estar no centro e daqui a pouco vinha algo no meu coração e ir para uma boca de fumo. Então eu ficava dentro de casa. Eu só saía quando o irmão ia lá me buscar para os grupos familiares. Então era grupo familiar, né? Casa, grupo familiar. Caso se eu tivesse que sair para algum lugar, a minha esposa ia comigo, né? Porque e até hoje muitas vezes é assim, né? Isso ficou no meu coração. A gente sai, ou ela vai comigo, né? Ou muitas vezes eu não gosto nem de andar, porque eu sempre falo, glória a Deus, Deus me libertou, mas foi algo que eu aprendi lá dentro e eu também levo para cá para a rua, né? E foi que me ajudou muito. Então eu vejo assim que e Deus foi me libertando também sim, eu fui buscando muitos materiais, né? Onde que me ajudaram muito nessa libertação desse medo. E aí logo com medo já entra já a ansiedade, porque tu fica ansioso, porque eu ficava só dentro de casa e é algo assim terrível, né? Uma perturbação, né? Que oprime. Não, te oprime e o inimigo já começa a colocar bobagem na tua cabeça. Viu? O que adiantou tu passar por tudo isso? Agora tu tá aí dentro de casa, olha aí as pessoas fazendo festa, né? E tu tá aí trancado. Trancado, né? Tem que sair sempre com algum... Virou criança de novo, né? E realmente a gente vira criança, porque tu foi ensinado de uma forma, agora tu tá sendo doutrinado de outra forma, né? E eu vejo assim que me ajudou muito, sabe? Por isso que eu digo, o grupo familiar me ajudou muito, né? Os materiais me ajudaram bastante também. A gente precisa, né? E hoje, então, você tem um grupo na tua casa. Conta pra... Grupo na minha casa hoje, eu glorifico a Deus, porque eu sempre disse pra minha esposa, né? O momento, porque eu sempre digo, eu sou suspeito para falar do grupo familiar. Então, eu sempre disse assim, o momento que Deus nos proporcionar de ter uma casa, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir um grupo. E Deus nos proporcionou da gente ter uma casa, né? Glórias a Deus. E a primeira coisa que eu fiz, eu olhei para ela e falei, quarta-feira a gente vai começar o grupo. Aí ela, o quê? Não, quarta-feira a gente vai começar o grupo. E hoje eu vejo que as mesmas pessoas que tiveram o mesmo problema que eu creio assim que 90% é o que participa do grupo. E as pessoas que Deus traz para te apacentar. Que traz pessoas com droga, pessoas com problemas no casamento, pessoas com problema no alcoolismo, pessoas com medos, com traumas, e eu amo fazer isso. Eu amo fazer isso porque tu te vê ali, até porque muitas vezes o coração é enganoso, então muitas vezes tu pensa assim, né? Tu acaba esquecendo de muitos fatos que passaram lá atrás. E Deus traz essas pessoas para te trazer a memória, olha aí, ó. Né? E é diferente, por exemplo, quando tu fala com propriedade, não, eu já passei por isso, eu sei o que tu tá passando, né? A palavra é essa, o caminho é esse, né? Porque é diferente, por exemplo, no meu caso, se eu fosse, claro que eu ajudaria com o maior prazer, mas eu não tenho a mesma experiência de vida, né? Então, quando você fala assim, quando tem, eu acredito assim que Deus, ele opera bem mais, porque tu sabe o que aquela pessoa já passou, se coloca no lugar da pessoa, né? E pode ajudar muito mais. Então, às vezes a gente nem desconhece a visão de Deus, né? Deus permite a gente andar e dizer, você quer ir por esse caminho, então depois eu vou te tirar e tu ainda vai ajudar os outros a sair desse caminho que tu quer ir, né? Isso é gratificante, não tem preço que pague
Tu vê sendo uma pessoa liberta das drogas, do álcool, família sendo restaurado, casamento sendo restaurado, e aquelas pessoas chegar quarta-feira ali, ela está agradecendo, louvando a Deus, dando os testemunhos dela, né? E isso, sabe, nos deixa muito feliz. E eu sempre falei, a minha casa é do Senhor, tudo que eu tenho é dele, eu sou dele, minha casa, meu casamento, então eu só estou aqui para ser servo cooperador, né? Ajudar nessa obra. E isso me deixa muito feliz, que é pouco, até que eu sempre falo, até pouco que eu faço pelo Senhor. Então, que eu poder fazer para ajudar, né? Para que pessoas possam ser ganhas, almas possam ser ganhas, sejam batizadas, famílias transformadas. Eu quero fazer porque eu sinto que foi para isso que Deus me chamou, sabe? E isso arde no meu coração, esse fogo, sabe? De ver pessoas assim sendo salvas, restauradas, famílias assim. Então, para mim não tem preço que pague, sabe? Porque eu sei de onde é que Deus me tirou, né? Eu sei que se não fosse pela graça, pela misericórdia dele, eu não estaria nem aqui hoje compartilhando esse testemunho, né? Porque eu sempre falo, ou estaria preso, ou estaria ou num cemitério, ou estaria internado novamente, né? Porque estaria louco por causa das drogas. Então, assim, para mim é gratificante. Eu tenho muita gratidão, sabe? Pelo que Deus, pelas que as pessoas fazem ou fizeram por mim. Eu sempre digo que as pessoas me colocou no lugar certo também, sabe? Colocou os meus pais também, as pessoas certas, sabe? Me colocou na igreja certa, com as pessoas certas. Então, eu glorifico a Deus por isso, sabe? Então, eu sempre digo, tá chegando o povo, sabe? No grupo familiar, porque, que nem digo, ovelha chama ovelha, né? Vai gerando ovelha. Então, um fala pro outro, o outro fala pro outro, ó, né? Vão para lá, é lá. E a gente vai, né? Conforme Deus vai trazendo aí, a gente vai ajudando essas pessoas com amor, com carinho, porque foi a forma que eu fui recebido na casa do Senhor, foi dessa forma, né? Com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, com muito tremor, com temor. Então, essa forma, né? Com paciência, pá, e tem que ter paciência. É verdade. E isso eu falo sempre para minha esposa, né? Porque, meu Deus, eu olho assim, como eu não incomodava os irmãos, né? Porque, não incomodar, né? Mas eu falava assim, hoje a gente, com um grupo familiar, a gente vê assim, eu falo assim, a gente tem que orar pelos irmãos, né? Olha como a gente não trabalhou esses irmãos, né? Porque muitas vezes é dúvidas pequenas, mas as pessoas é tarde, muitas vezes elas querem tirar aquela dúvida, elas querem compartilhar e tu tem que estar ali. Só dizer assim, eis-me aqui, vamos lá. É verdade. Nós estamos chegando então ao final do nosso momento aqui com Deus, né? Eu agradeço aqui a presença do William, né? Tua presença de vir compartilhar conosco, que Deus possa cumprir todo o propósito. E só ser servo nas mãos do Senhor já é uma grande bênção, né? E ver tudo que Deus já operou, não só em ti, mas em toda a família, né? No Nandi, na Sônia, em todos, enfim, né? Deus, ele opera grandes obras. Então, fica aqui o nosso recado para você que de repente tem algum familiar envolvido em drogas, vícios, ou vive nesse ambiente, né? Tem pessoas conhecidas, nada está perdido, né? Jesus é o único que pode transformar as pessoas, porque ele entra lá dentro da pessoa, né? Ele entra lá onde ninguém tem acesso e ele pode transformar todas as coisas, né? Então, que você possa estar abençoando, orando por essas vidas, tendo misericórdia, né? Dessas pessoas que de repente se encontraram nesse caminho, mas que nós podemos ajudar, né? Alcançando material, convidando para um grupo familiar, a igreja na casa, fazendo alguma coisa e orando para que Deus possa trazer de volta nas pessoas a sobriedade e a comunhão com Cristo. Então, nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.